Boa noite a todos. Mais uma aula da programação da Educação Continuada FERT-Group em 2026, do Instituto Sapiense. E nosso Jornal Clube hoje, nós vamos ter o prazer de ter uma aula do Edward sobre endometrioma, quando a cirurgia é realmente indicada. E vamos ter a Melissa, né, que é também diretora da Clínica Hope, e o Edward da Fertility, o nosso gestor e especialista em reprodução humana, que vai estar falando um pouco para a gente, de uma forma muito bacana, sobre endometrioma. E a gente sempre se preocupa um pouquinho, porque o endometrioma hoje, né, talvez seja, Edward, a patologia, vamos dizer assim, mais paradoxal, né, da nossa prática clínica cirúrgica em relação a endometriose, né? A gente sabe que ele por si só pode prejudicar a reserva, operar também. Então, assim, a pergunta é: operar ou não operar? Não é bem isso, né? Eu acho que você vai trazer com certeza algo muito mais para a gente, né? Qual a paciente que realmente é indicada? E vamos sair daqui com as considerações da Melissa também, né, com decisões talvez muito melhores do que nós temos hoje em relação a este assunto. Com certeza vai ser maravilhoso. Edu, é contigo, meu amigo. Melissa, um grande abraço e sempre bom te ver também. Maravilha. Obrigado pela apresentação, Jean. Obrigado a todos pela presença, convite da Maitê, do Dr. Edson, do Sapiente, para essa aula, que acho que é um tema que é do nosso dia a dia, né? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. A gente colocou um artigo interessante publicado pelo Urban, junto com o Barizata, que é um artigo bem relevante no nosso dia a dia, porque a cirurgia de endometriose, como o Jean falou, é uma cirurgia que é uma saia justa, né? Operar traz dificuldade para a gente, não operar também. Então, a gente tem um cenário que a gente precisa avaliar bem e decidir como é que a gente vai operar. Antes de começar a discutir o artigo, eu queria falar um pouquinho, trazer um pouquinho um caso real meu, que coincidentemente apareceu. Começou uma paciente que fez ciclo ano passado, uma paciente, paciente da Rose, inclusive a Rose está aqui, era uma paciente da Rose, e ela veio com 35 anos, com antecedente de infertilidade um pouco mais longo, já estava, não usava método há bastante tempo, e ela tinha, nesse meio tempo da infertilidade, ela decidiu por fazer uma cirurgia de endometriose profunda que ela tinha, com ressecção intestinal, ela tinha uma lesão mais ou menos 11 centímetros, e fez um ciclo de Zoladex para bloquear. É uma cirurgia aparentemente completa, só que quando ela veio para cá, eu acabei falando, vamos dar uma estadiada nessa endometriose para ver se tem alguma lesão residual, até para continuar o acompanhamento dela, e tinha uma endometrioma de 3 centímetros no ovário direito. Eu fiz o ciclo, toquei o ciclo de FIV, como é o protocolo hoje, né? Acho que a gente, depois que tem uma cirurgia de endometriose, a gente acaba não fazendo uma reabordagem por perda de reserva de ovário, a gente tem essa preocupação. E essa paciente teve 7 óvulos maduros e acabou no final que a gente conseguiu 4 embriões para estudo genético, que ela queria fazer biópsia, o estudo genético desses embriões, e a gente teve 2 embriões euploides, um embrião mosaico, e transferimos um desses embriões, que é esse embrião 3. Tá? Teste de gravidez negativo, infelizmente, e ela voltou um mês depois para fazer ultrassom, e essa foi a imagem que eu vi no ovário direito, que ela tinha 3 centímetros, tinha esses 2 cistos. Ela não ia transferir, não ia fazer um procedimento, não ia continuar agora, porque ela ia tinha um casamento fora do Brasil, ela ia viajar, ela queria postergar um pouco. Falei, vamos fazer um acompanhamento, pedir uma ressonância e volta em outubro para a gente ver. Tá? Voltou em outubro, ela tinha essa imagem aqui dentro do endometrioma, que é uma imagem um pouco mais clarinha, um pouco mais branca, que pode ser relacionado pós-punção, como qualquer manipulação no ovário, a gente pode ter um cisto formar um coágulo, às vezes o cisto hemorrágico que formou aqui e se organizou, tá? Então esse aqui é o ultrassom de outubro. Só que ela voltou em dezembro e essa imagem estava até um pouquinho maior, então sem reabsorver, então um tempo até que significativo, né? 2 meses já era suficiente para desaparecer. Eu vou deixar aqui no stand-by a continuação do caso para a gente continuar a discussão da nossa aula. Eu pedi uma ressonância para ela,
ser esse laudo da ressonância, a ressonância laudou dois endometriomas e nem valorizou essa imagem que a gente vê aqui, uma imagem mais branca aqui dentro do endometrioma, tá? Bom, vamos lá. Quando a gente fala de cirurgia de endometrioma, que o Jean falou, a gente tem o dilema principal, que é o dilema de qualquer indicação cirúrgica, né? Quando a gente vai indicar uma cirurgia, a gente pensa em indicar cirurgia para salvar a vida, ou uma cirurgia para aliviar o sofrimento, ou para a gente tentar restaurar a anatomia ou corrigir alguma deformidade. E quando a gente fala de cirurgia de endometriose, especificamente para endometrioma, a gente tem uma dificuldade enorme, porque a cirurgia também causa uma lesão e perda de reserva. Então a gente tem essa dificuldade de fazer uma abordagem, retirar a endometriose sem causar, vai fazer tipo, fazer uma mudança sem raspar a mobília na parede, né? Isso é uma coisa que na cirurgia de endometriose é difícil a gente separar uma coisa da outra. E essa questão central da indicação de cirúrgica é muito questionável quando a gente opera só endometrioma, tá? Então, existem outras alternativas de condução. A gente pode ter uma observação clínica, fazer uma terapia médica supressiva, que antigamente a gente usou Ladex, hoje a gente tem as progesteronas mais potentes, como a Lurene, a gente consegue fazer um tratamento clínico e tentando estabilizar essa endometriose durante um período. E malignidade, sua possibilidade de tumor em idade reprodutiva, não é a coisa mais comum. Apesar de a gente saber que tem um aumento na cirurgia nas pacientes com endometriose, não é a coisa mais comum para a gente se preocupar, tá? Bom, quando a gente vai avaliar essa paciente, a gente tem que avaliar sempre uma avaliação completa da paciente. É difícil a gente separar a paciente só a parte da fertilidade. A gente tem que ver dor, desconforto, dispareunia. A gente sabe que a endometriose, ela tem um quadro relacionado com infiltração de órgãos adjacentes ali que acaba prejudicando. Então, a gente tem sintomas intestinais, a gente pode ter sintomas de obstrução de vias urinárias, e isso vai causar um prejuízo a longo prazo para a paciente se a gente negligenciar com essas lesões. Exames de imagem são fundamentais para mapear a endometriose. Hoje, cada vez mais, eu opero endometriose toda semana e eu vejo cada vez mais, por pior que seja o laboratório, está ficando muito coerente o que a gente tem de descrição nos exames de imagem para o que a gente encontra no intraoperatório. Então tá tá ficando cada vez mais, os radiologistas estão ficando muito, com uma expertise muito boa. E a gente pode esquecer do nosso dia a dia, a gente não esquece, né? Porque da avaliação do AMH e da contagem de folículos antrais. Os cirurgiões hoje têm usado isso, um recurso com uma certa frequência. Eu vejo uma preocupação de boa parte dos cirurgiões de endometriose já pensando na fertilidade da paciente. Bom, um dado crítico para a gente, quando a gente fala de endometrioma, o endometrioma talvez seja a endometriose profunda mais fácil de descobrir. Você vai pôr o probe, você vai olhar aquele cisto dentro do ovário, e é mais fácil, já sabe que tem uma endometriose profunda ali. E 70% das vezes a gente tem endometriose profunda associada. Endometriose profunda com acometimento de paramétrio, de uterossacro, de intestino, de bexiga, e isso é uma coisa que a gente não pode deixar passar, tá? Então, quando a gente vai decidir pela cirurgia, num cenário de endometriose profunda, a gente tem que conversar com a paciente sobre as complicações perioperatórias, ali do todo esse processo, tanto do intraoperatório, do pós-operatório, o risco de recorrência, porque a gente sabe que a endometriose é uma doença crônica, por mais que a gente opere, que seja cuidadoso e retirar de todos os focos, ela pode recidivar. Persistência da dor, se a gente não abordar a lesão profunda, principalmente em lesões intestinais, a gente vê, quando a gente não mexe no intestino, o quadro da paciente continua praticamente igual, não muda absolutamente nada em relação à dor. Efeitos adversos da fertilidade é uma coisa que a gente, na nossa realidade, é muito consistente. E a gente sabe como tem essa história da possibilidade da recidiva, a dificuldade de a gente eventualmente ter que reabordar essa paciente para fazer uma cirurgia novamente. E às vezes você vai lá, agora vou reabordar para mexer no intestino, e voltou o cisto no ovário, tem que mexer novamente no ovário. Então a gente tem essa preocupação de fazer uma cirurgia completa quando for fazer, tá? E a paciente sempre deve ser informada, acho que para todo cirurgião, essa é uma aula até para cirurgiões, para orientar de preservação de fertilidade. Quando eu faço a FIV depois da cirurgia, eu vou ter uma piora dessa resposta. Bom, primeira análise crítica que o autor sugere é em relação ao salvar vidas, né? Aquela primeira indicação cirúrgica.
em relação ao risco de câncer de ovário. Como a gente sabe, tem um aumento do risco de câncer de ovário nas pacientes com endometrioma. Essa autora, a Kavaskoff, ela tem uma revisão bem interessante, mostrando que tem um risco aumentado de 93% de risco geral de câncer de ovário, para tumores de células claras 3,4 vezes maior, e um risco de carcinoma endometrióide. Isso foi uma surpresa para mim, porque eu sempre achei que isso era invertido, tá? Que o carcinoma endometrióide era mais frequente, mas é o menos frequente. O risco absoluto, apesar de ter esse aumento, que a gente olha esse aumento, esse 93%, sempre vai ser esse mesmo aumento que a gente vê ali no aumento de malformações associadas com tratamentos de fertilização. A gente vê um aumento que parece muito expressivo, só que em números absolutos não é um número muito significativo, tá? Então a gente tem ali pacientes pré-menopausa, o risco absoluto de aproximadamente 1%, e dessas pacientes, como nessa estatística dela, a gente vai ter um pouco ali por volta de 1,5 a 2%. Bom, hoje, com os diagnósticos de imagem mais modernos, ultrassons de alta definição, a gente consegue ter detalhamento dessas imagens do ovário para a gente ficar um pouco mais tranquilo de separar um pouco um quadro hemorrágico de um quadro de uma vegetação intraovariana que possa ser um tumor. Então, a gente consegue conduzir isso, às vezes, clinicamente, com muito mais tranquilidade. Para pacientes na pré-menopausa, nessas pacientes no MENAC, que é o que a gente atende, o risco de ter que fazer uma cirurgia por um tumor de ovário é muito pequeno, tá? Apesar de ter esse número aumentado. Então, continua deixando a gente muito confortável de conduzir os nossos ciclos de FIV sem partir para uma cirurgia antes do procedimento. Agora, em relação à dor, ao sofrimento, quando a gente fala de endometrioma, a gente sabe que o endometrioma isolado, ele não tem uma relação com a dor tão evidente, tá? Então, mulheres que tiveram, apesar de, quando a gente fala de endometrioma isolado, eu estou falando de 30% dos casos. 70% dos casos eu vou ter endometriose profunda associada. Então, mais 30% dos casos, eu vou fazer essa cirurgia, não vou mudar absolutamente nada em sintomatologia da paciente. Eu só vou tratar aquela imagem que a gente está vendo. Então, a gente está fazendo tratamento da imagem, não tratamento dos sintomas da paciente, tá? Então, as mulheres submetidas a cirurgias para endometrioma, se a gente não mexe na lesão profunda, ela não melhora, tá? Só fazer cirurgia da endometriose. E a gente perde reserva de ovário dessa paciente. Então, quando as mulheres inférteis com lesão profunda são submetidas à cirurgia, a gente vai ter a incisão completa, a dissecção dos endometriomas, ela vai diminuir a reserva de ovário. Diminuindo a reserva de ovário, isso vai atrapalhar a vida da paciente, se a gente está pensando nesse cenário que a gente lida no dia a dia, que é o cenário da gestação, tá? Existem alternativas, né? A gente tem alternativas mais antigas, por exemplo, tinha algumas publicações mais antigas do Jacques Donnet de abordagens no intraoperatório. Quando a gente faz uma abordagem intraoperatória que não são coisas muito acessíveis no dia a dia, porque os planos de saúde, às vezes, eles não liberam nem parte dos instrumentais, nem trocater descartável, mas o Jacques Donnet, por exemplo, tinha várias publicações usando a fulguração com laser da cápsula do endometrioma. A fulguração com laser, você consegue uma cauterização mais superficial, sem aquela lesão de penumbra que a gente tem com a corrente elétrica, quando eu faço com bipolar, por exemplo, tá? Então, a drenagem do cisto, uma alternativa, a vaporização com laser e a escleroterapia com álcool. Essa é uma outra alternativa. Uma outra alternativa recente que a gente tem também é a introdução das telas hemostáticas no ovário, que além de diminuir a necessidade dessa cauterização que é feita no intraoperatório, a gente consegue diminuir o índice de recidiva. Até tem autores publicando já essa vantagem. Bom, quando a gente fala de impacto de reserva, né? Qual que é o tamanho desse pepino que a gente acaba lidando, tá? Se a gente não faz nada, a gente tem uma perda de reserva de ovário aproximadamente de 7,4% em 6 meses. Se eu tenho endometrioma, se eu não abordo endometrioma, eu tenho estudos mostrando de 26% de queda de reserva de ovário. Agora, se eu opero, esse número vai para 38%. E se essa cirurgia é feita bilateralmente, a gente fala de números por volta de 44%. E esse cenário, para a gente, fica ainda mais complexo no cenário que as pacientes hoje estão chegando nas clínicas de reprodução. E as clínicas de reprodução, hoje em dia, eu lembro quando eu comecei a trabalhar com reprodução, a idade média das pacientes era 34 anos. Hoje a gente está falando de 39.
Então, eu tenho uma paciente no limite de vida reprodutiva que às vezes chega com uma doença que a gente fica nessa saia justa. Dificulta ainda mais o que a gente vai fazer, tá? Então, a idade avançada com maior impacto nessas mulheres. A gente tem uma reserva de ovário pré-operatória mais baixa, que dificulta ainda mais a nossa margem de manobra nesse cenário. Endometriomas grandes também vão dificultar muito a nossa conduta. E endometrioma quando é bilateral. Isso é uma coisa que, para a gente, talvez seja uma tragédia e às vezes a gente vai levar essa paciente para ovulação. Técnica cirúrgica, como eu falei para vocês, tem evoluído bastante. A gente sabe que a coagulação bipolar que aparentemente, eu lembro que quando eu comecei a aprender a laparoscopia, a gente fazia muito a cauterização bipolar. É uma coisa muito fácil de fazer e quando a gente tem uma habilidade cirúrgica menor, acaba sendo a rotina, porque a gente tem uma curva de aprendizado. A partir disso, quando você começa a aprender a suturar e dar ponto, e você começa a fazer cada vez menos cauterização. E você olha o ovário, você põe o ovário dentro o bipolar dentro da cápsula, a cápsula fecha bonitinha e faz uma hemostasia perfeita. Só que matar o ovário não é uma hemostasia perfeita, né? A gente sabe que isso, aparentemente, cirurgicamente, na hora parece muito bom, mas a gente só vai ver a consequência disso a longo prazo. A sutura ainda continua sendo o menor dano, como eu falei para vocês, o uso dos selantes hemostáticos passam a ser hoje uma alternativa interessante. Não só para a gente usar menos corrente e menos hemostasia, mas para diminuir recidiva também. Bom, recorrência pós-cirurgia. Eu falei para vocês, o índice de recidiva, por melhor, por mais habilidoso que seja o cirurgião, ele não vai conseguir macroscopicamente, por mais que tenha a magnificação da laparoscopia, ele não vai conseguir identificar a presença de todos os focos. Ficando um foco naquele ovário, e o tecido ovariano é o tecido onde a gente tem a maior concentração de estradiol, a gente vai ter uma recidiva maior. Talvez a endometriose que mais recidiva é a endometriose ovariana. E a gente vê o gráfico aqui, o aumento da recidiva ao longo dos meses. Então, quanto mais cedo a gente faz essa cirurgia, maior a recidiva. E essa recidiva aqui das pacientes que operam e ficam tentando naturalmente sem bloqueio, tá? Esse é o gráfico sem bloqueio. Segunda cirurgia, você teve recidiva, a gente tem que começar a pensar em segunda cirurgia, aí fica mais saia justa. Esse é o trabalho do Music de 2015 mostrando uma coisa meio óbvia que é mais prejudicial. Não é uma coisa tão é, surpreendente, né, para a gente, né? Agora, a escleroterapia com álcool é uma alternativa promissora. A gente fala promissora, parece que é uma coisa nova, né? Mas a escleroterapia com álcool é uma coisa muito antiga. Acho que tem vários grupos aqui em São Paulo que fazem ainda, que tem isso como rotina. Ela tem uma dificuldade que eu acho, do ponto de vista prático, que a gente às vezes vai lidar com uma agulha fina, e para quem opera, quando você entra com aspirador, que é 10 vezes com diâmetro maior que o de uma agulha. A gente tem obstrução do aspirador, com a agulha não é diferente, ela obstrui também, e às vezes pode aumentar o risco de contaminação desse endometrioma, por mais que faça uma alcoolização, com menos eficácia. Então, ainda não é uma conduta também tão simples e tão eficaz. A gente tem uma menor mudança de queda de mLH usando essa técnica, mas a gente também tem uma taxa de sucesso em resolução do endometrioma, destruição da cápsula, também equivalente. Os melhores resultados de taxas que acaba sendo muito próximo do tratamento conservador. A gente tem uma maior taxa de gravidez, porque eu perco menos tecido de ovário, eu tenho um maior número de ossos totais, porque a minha massa ovariana continua preservada, eu tenho mais ócitos M2, obviamente, e um maior número de embriões como consequência. Então, a escleroterapia, a gente acaba deixando ela para casos pontuais, onde o endometrioma acaba sendo um ponto que está dificultando o acesso aos outros folículos da paciente. E o endometrioma em concepção natural, olhando do ponto de vista, não vamos fazer nada, tá? Ponto de vista. A gente já cansou de ver autores publicando, alguns mostrando aqui, ó, Jones, Sutton, a gente vê melhores de taxa de sucesso de pacientes acabando engravidando espontaneamente pós-cirurgia. E a gente vê uma taxa cumulativa aqui de 50%. Aqui. A gente fala aqui de possível superestimação. Por que é superestimado? Porque quem publica? Quem publica, em geral, é um chefe de um serviço muito bem estruturado, um cirurgião mais habilidoso, que já passou pelaquela curva de aprendizado. E eu acabo ignorando um pouco o N daquele cirurgião mediano, aquele o afegão médio ali que está no dia a dia nos centros cirúrgicos operando essas pacientes.
Então, a gente tem uma taxa de sucesso que é aparentemente muito boa. Você vê aqui, ó, esse autor publicou aqui em 2009 uma taxa cumulativa ao longo de 3 anos de 54%, que parece um número muito bom. E a gente acaba associando, né? Tem um ego, a vaidade do médico, de associar o que você fez com o resultado da paciente. E será que é isso mesmo? Acho que esse é um ponto interessante. E o autor traz esse trabalho do Leone Ruberti Maggioli, de 2015, que ele fez um acompanhamento das pacientes com endometriomas unilaterais com mais de 2 centímetros. Ele acompanhou 244 pacientes e ele viu que 43% das pacientes engravidaram. Ou seja, mesmo com endometriose profunda, a paciente pode engravidar espontaneamente. Então, será que existe realmente essa relação direta entre a cirurgia e a gestação? Esse número questiona bastante, tá? Bom, função ovariana nesses casos, quando a gente não mexe, a gente não tem o risco cirúrgico da paciente, eu não perco reserva de ovário, eu tenho chance dessa paciente engravidar naturalmente, então talvez a cirurgia não seja a melhor opção mesmo, tá? Bom, e pra gente, né? Quando a gente fala de ter o endometrioma e fazer a FIV, será que vale a pena operar? Melhor o resultado? Porque a gente tem diversos autores publicando isso. A gente tem um autor, acho que o trabalho de Sumiliana de 2023 foi talvez o trabalho mais relevante que teve mais citações. A gente viu um impacto muito pequeno de ter o endometrioma ou não ter o endometrioma. Às vezes a gente vê ali, o embriologista vem com a gente, não, tem granulação citoplasmática, mas o que a gente vê, os números, a estatística mostra que a reserva ovariana não é afetada, não muda, a esteroidogênese, função hormonal do ovário também, taxa de fertilização muito parecida, desenvolvimento embrionário, taxa de euploide, receptividade endometrial também parecendo muito igual, não mudando, não tendo grandes vantagens. Bom, cirurgia pré-tratamento, traria um benefício ou, ou riscos, tá? A gente tem alguns autores no passado que publicaram algumas vantagens para a gente tirar aquele processo inflamatório, o ROXA10 como uma coisa que mudaria ó, a expressão de receptor de implantação. Mas o que a gente vê, assim, hoje, nos últimos tempos, muito consistente, mostrando as revisões todas, mostrando que não tem muita vantagem. E por outro lado, acho que talvez esse outro lado que eu falo tenha acontecido até por conta das pacientes mais velhas, a gente tem tido talvez menos gestação, porque eu estou estimulando hoje uma paciente mais velha com uma reserva de ovário menor e o resultado da FIV, esse impacto de uma redução do número de ovos passa a ser muito mais significativo. Se eu tenho antigamente uma paciente que operava com 25 a 30 anos e hoje operando uma paciente com 35 a 37, talvez isso seja relevante para esse trabalho aqui do Bourdon, mostrando que teve uma redução de nascidos vivos nas pacientes que operaram antes. Então, mostrando que a remoção do endometrioma não melhoraria o resultado ou eventualmente até prejudicaria. Então você vê que o Balizato ele sempre tem uma tendência um pouco mais conservador, né? E eu acho que esse artigo não foge muito da linha, tá? Agora, quando a cirurgia está realmente indicada, que a gente não tem como fugir. Eu acho que isso é uma coisa importante, essa mensagem de ter. Eu acho que sempre pensando na preservação da fertilidade, né, acho que a gente sempre fala para o paciente fazer a preservação antes, porque a gente sabe do prejuízo da cirurgia, mas quando eu tenho lesão profunda para melhorar a dor, importantíssimo. Facilitar a punção, se eu tenho um ovário distópico ali numa posição que a gente tem uma dificuldade com alça na frente, talvez operar seja vantajoso para a gente não operar uma paciente com abdômen agudo é, infectado pós-punção com endometriose, acho que é um quadro muito grave para a gente que faz isso e para a paciente, principalmente. E quando eu tenho hidrossalpinge ou hematossalpinge, que a gente sabe que isso tem justificativa para a gente tirar para melhorar a taxa de sucesso. Conclusão que eu queria deixar aqui para vocês é que, assim, primeiro, sempre que a gente vai fazer alguma coisa, decisão, a gente tem que pensar em não causar dano para a paciente. Será que operar a gente está causando dano? Então, isso a gente tem que levar sempre em consideração os três princípios, se a gente tem grandes vantagens mesmo de fazer qualquer cirurgia. Complicação e benefício, a gente pesar bem essa reserva, em que momento que essa paciente está, para a gente decidir. Alternativas, sempre buscar alternativas mais conservadoras. E não esquecer das lesões profundas e das situações onde a cirurgia não deixa de ter a sua indicação. Mensagem final que eu queria deixar para vocês é a gente sempre reconsiderar as intervenções cirúrgicas naquele modelo automático de tentar reconstituir a pele, porque a gente tem um risco de causar uma piora para o paciente.
Agora eu vou voltar um pouquinho naquele caso meu, para vocês, aquela paciente que tinha aquela imagem, tá? Como eu falei para vocês, fiz a ressonância feita num hospital grande aqui de São Paulo, um hospital referência, e não deram nem bola para essa imagem que eu vi no ultrassom. Só que, putz, isso é uma coisa que me deixou um pouco incomodado em dezembro. Eu acabei encaminhando ela para um colega do AC Camargo, um amigo, para fazer, para ele acompanhar, para ele avaliar, e ele também concordou que talvez não fosse uma lesão muito benigna que deveria abordar. Fez a laparoscopia, tirou, fez a oforectomia agora no final de janeiro, fez uma congelação no intraoperatório, que é uma conduta, às vezes, no câncer de ovário, para ver se vai fazer. Por isso que eu mando para o oncologista, porque se tiver que fazer linfadenema, uma ampliação, ele já está na mão do especialista. E o diagnóstico, ele me ligou no dia da cirurgia, falando que veio um diagnóstico benigno, que era uma associação ao cisto benigno. Você fica aquela situação chateado, né, com a decisão, né? Você fala, pô, tirei o ovário da paciente, e não era nada, né? Então, era um ovário ruim, tá? Respondeu um pouco daquele lado, mas de qualquer maneira, você fica aquela situação, pô, essa preocupação que a gente sempre vê nesse artigo que a gente discutiu. Mas, uma semana depois, ele me liga que saiu a parafina, saiu o anátomo final, veio um tumor borderline de ovário direito. E como ela tinha feito um quadro de um estadio bem inicial, que ele fez, tirou a lesão ensacada ali com proteção, já pensando em tumor, ele liberou a paciente, estava liberada para seguir com a transferência. A gente sabe que tumor borderline é conduta, se a paciente já tem prole constituída, é inclusive seguir com esterectomia, salpingoforé, é uma lesão com um risco um pouquinho mais alto, tá? E quarta-feira passada eu estava indo para a clínica, a paciente me mandou uma mensagem, aqui ó, aqui ó, quarta-feira, só para falar que eu não inventei o caso, eu, Maitê, tá? Aqui ó, fala que ela estava com dor, não sei o quê, com atraso menstrual, eu falei, puxa, fiquei pensando que talvez pudesse eventualmente uma gravidez ectópica, essa era a minha maior preocupação. Falei, vim aqui fazer ultrassom, né? E aí à noite ela me manda um teste de gravidez positivo, eu falei, pô, vem fazer ultrassom, né? Daí ela veio quinta passada estava gestação de 4 semanas, ainda está bem inicial. Vou repetir a situação dela agora na segunda para ver se tem batimento. Então, você vê que às vezes a gente é difícil a gente usar a mesma decisão para todos os casos, né? Às vezes a gente vai ver as situações que preocupam. Você vê a ressonância, se eu quisesse me basear e continuar o ciclo usando a ressonância, talvez eu ia quebrar a cara lá na frente, né? Ou pior, a paciente, né? Ia prejudicar a paciente. Então, agora eu passo a palavra para a doutora Melissa. Bom, eu queria agradecer o convite da Maite. E primeiro que eu achei a escolha do artigo muito feliz, porque ele é um artigo curto, mas ele tem começo, meio e fim, que ele vai passando por uma história, né? Então, o que que acontece? O que que eles colocam inicialmente, né? Quando a gente pensa em operar um endometrioma, nós vamos salvar vidas, nós vamos aliviar o sofrimento da paciente e vamos corrigir alguma deficiência ali anatômica, né? A gente fez um juramento, que é o juramento de Hipócrates, e nesse juramento a gente fala, primeiro, não causar mal, né? E nesse caso de operar um endometrioma, sim, a gente vai causar um mal, que é a diminuição da reserva ovariana. Além disso, como você falou, Eduardo, 70% dos casos, o endometrioma ele não vem isolado, ele vem com lesões de endometriose profundas. A maioria das cirurgias de endometriose, elas não são cirurgias simples, que você faz uma laparoscopia, vai lá, cauteriza dois, três foquinhos e acabou a cirurgia. São cirurgias grandes, às vezes você tem que entrar com um urologista, com um coloproctologista, são cirurgias que, em casos mais extremos, elas ficam com bolsa de colostomia. Então, não é uma cirurgia simples. Eu sempre falo, a gente tem que pensar muito, tá? E hoje, talvez, e aí o meu viés é um pouco do Barizata, que ele também é conservador, e eu, talvez, por não ser cirurgiã, eu sou também mais conservadora, né? Eu tenho uma clareza muito grande em indicar cirurgia de endometriose, que é melhora de qualidade de vida dessa paciente. Na minha visão, eu acho que funciona? Se essa paciente tiver menos de 35 anos, talvez ela tenha uma boa chance de gravidez espontânea. Você conversa com a paciente, avalia a reserva da paciente antes de ela fazer essa cirurgia.
Se essa reserva for muito boa, talvez ela nem precise congelar ovos, mas talvez se ela for limítrofe, você congela os ovos, congela os embriões, libera essa paciente para cirurgia e depois dá um tempo para gravidez espontânea. Mas essa perda de reserva ovariana, que em pacientes que só têm um endometrioma em 6 meses é de 26%, e ela operada, que tem 38% ali de perda de reserva ovariana, a gente consegue mimetizar muito esse dano ao ovário, tá? Por outro lado, na minha visão, se a paciente não tem dor, só tem endometriose, e tem mais de 35 anos, eu não vejo muito benefício em operar essa paciente, tá? Diferente se for uma paciente que tem a dor, ela tem sintomatologia. Eu acho que o ideal é tá tentando engravidar, tem endometriose. A maioria das pacientes que tem endometriose com mais de 35 anos tem lesão tubária por aderência pélvica. Vamos para fertilização in vitro, né? Tem outras maneiras de nós diminuirmos a inflamação dessa paciente que não necessariamente precisando operá-la. Você pode fazer dieta, você pode fazer com que ela perca peso, você pode melhorar a qualidade de sono, a qualidade, né, fazer atividade física. Então, tem outras maneiras de diminuir o processo inflamatório dessas pacientes, na minha visão, né? Então, se eu pudesse deixar, talvez uma mensagem final seria: paciente com menos de 35 anos, temos mais liberdade para operar, aliás, paciente com menos de 35 anos, paciente jovem, temos mais liberdade para operar, retirar esse endometrioma e também melhorar a pelve dessa paciente, mas sempre fazer avaliação da reserva ovariana antes de ir para a cirurgia e, se possível, congelar óvulos ou congelar embriões, né? Então, fazer preservação de fertilidade. Paciente com 36 anos ou mais, se a paciente não tem dor, vai para fertilização in vitro ou vai para o congelamento de óvulos. Depois você pensa na cirurgia, tá? Eu tenho um caso bem recente também, paciente de 41 anos, médica, ambos médicos. Ela engravidou espontaneamente com 38 anos, muito fácil. Ela tem hoje uma filhinha de 3 anos. Acabou descobrindo depois, quando foi tentar ter o segundo filho com 40 anos, descobrindo uma endometriose, ela congelou em outro serviço só 4 óvulos e operou essa endometriose. Enfim, ela desses 4 óvulos teve um embrião, não engravidou, e aí ela acabou me procurando. Nós fizemos uma dupla estimulação na fertility. Ela teve, aos 41 anos, 6 embriões dessas duas estimulações. Um euploide, que é top quality, é um embrião 4AA de dia 5, que passou no teste genético. Só que essa paciente, ela tem um endometrioma que já está com 8 centímetros no ovário esquerdo. Então, quer dizer, uma paciente que operou o ano passado, que teoricamente tirou todas as lesões, ela não podia estar com endometrioma tão grande. Então, nesse caso, paciente médica, CRM positivo, sabe aquela que pode dar tudo errado, sabe? Eu falei, olha, vamos operar. Ela vai operar agora dia 23 ou 26 de abril. Eu combinei com o cirurgião que nós vamos fazer um bloqueio hormonal. Isso também é muito discutível, gente. Nós fizemos e aí é outro tema, né? Mas nós fizemos uma revisão da literatura aqui na clínica, junto com a Maite, avaliando se valia ou não a pena usar bloqueio hormonal para casos de adenomiose, e a gente chegou à conclusão que para transferência de congelado, de embrião congelado, talvez não valha tanto a pena, a menos que o útero seja muito comprometido, mas nesse caso, o cirurgião talvez tenha uma ideia um pouco mais antiga, né, a gente discutindo juntos, chegamos à conclusão que vamos fazer 2 meses de bloqueio hormonal e vamos transferir esse embriãozinho para o útero. Então, eu acho que a cirurgia em pacientes de mais de 35 anos principalmente se só tiver endometrioma, eu acho que são casos de exceção e não de rotina. Eu acho que quando a gente faz uma abordagem dessa que você fez, acho que a gente tem uma facilidade no consultório no dia a dia que a gente lida, que é mais fácil a condução quando a gente oferece o congelamento, a paciente faz, ela entende, né? Agora, eu me preocupo um pouco quando a gente fala de população geral, né? Quando, tipo, a paciente às vezes só tem acesso ao convênio, e o convênio só tem cirurgia. Então, essa é uma saia justa, acho que do ponto de vista populacional, que é um pepino no Brasil. A gente pega um trabalho do europeu para trazer para a nossa realidade é uma coisa completamente diferente. Lá eu tenho o acesso à FIV, o acesso à laparoscopia da mesma maneira, é igualitário, né?
Aqui a gente fica um pouco mais uma saia justa. Então, eu vejo pacientes, às vezes, já chegam operados, né? Operados e vêm para a gente depois, né? Deu tudo errado. A gente está falando, né, Eduardo, infelizmente, de um mundo ideal Tanto. e baseado em evidência Sim, sim, científica. sim, Infelizmente, né, no Brasil, nem todo sim. mundo vai ter a oportunidade de fazer o Exato, congelamento de óvulo, exato. né? Mas se houver essa possibilidade, eu acho Sim, que vale sim, a muito a gente deve pena. sempre para isso aí. Muito bom mesmo. E É, fazer o bloqueio é bom mesmo. Melissa, sem nem querer atrapalhar um pouquinho, porque está ótima essa discussão, Eduardo, também, a gente tem que pensar nessa paciente mais carente em relação a essa possibilidade. A gente sabe que muitas pacientes também estão indo, Eduardo, para a cirurgia sem nem fazer um espermograma, como diz a Melissa. Às Exatamente, vezes não tem faz. paciente que tem indicações de FIV, o pessoal está operando, ó, você vai melhorar, você vai ter condições de fazer, de ter seu filho a posteriori, nem É espermograma isso aí. foi feito. Então a gente tem que prestar bem atenção na avaliação do fator masculino direitinho, observar. Uma das coisas, Melissa, que me deixa muito preocupada na endometriose profunda associada ao endometrioma é o transfixar intestino, sabe? Das vezes que eu fui chamado para a cirurgia por abscesso pélvico, todas elas tinham um bloqueio. Nenhuma paciente com endometrioma sem bloqueio pélvico importante, que não transfixa. O problema é esse, que às vezes você está fazendo o procedimento e pode transfixar e já leva a bactéria direto para um meio que já serve muito de cultivo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa situação. Mas, Melissa, eu sempre acho, eu vou aproveitar você também que é paciente com adenomiose, viu, Eduardo? E endometriose, que às vezes a gente quer separar, mas só que na vida real é a pior coisa que existe para a gente, né? Como é que Não tem está, jeito. né, numa situação como essa, né? Faz, não faz, como a Melissa já comentou anteriormente, bloqueia, não bloqueia antes de uma transferência. Como nós temos pessoas no curso aí, seria interessante, Melissa, um rápido e o Eduardo, também vocês comentarem assim bem rapidamente, só para eles aumentarem o poder de percepção numa situação como essa. Bom, só fazendo um parênteses antes de falar um pouquinho sobre bloqueio hormonal, o endometrioma, mesmo na coleta dos óvulos, ele não é inócuo, né? Essa paciente que tem endometrioma e a gente vai congelar, coletar óvulos, ela tem mais risco de infecção e de abscesso, ovariano. O que que eu tento fazer? Eu tento desviar do endometrioma o máximo possível, tá? E conforme, né, eu sempre falo que os cabelos brancos, apesar de que o meu tá pintado, mas os cabelos brancos, assim, de vez em quando são bons, né? Porque quanto mais experiência você vai tendo, né, quanto mais coletas você vai fazendo, isso vai ficando cada vez mais fácil, tá? Às vezes, mesmo com endometriomas muito grandes, a gente consegue desviar o endometrioma. Eu tenho aqui, nós somos em 5 médicos aqui na clínica, e hoje as meninas estavam me contando, algumas delas ainda estão no HC, que eles estão com um caso de uma paciente que fez um abscesso ovariano com endometrioma pós-punção de para coleta de óvulos, né? Isso é um evento raríssimo, mas também precisamos lembrar que não é inócuo, né, de riscos, né? Bom, sobre o bloqueio. Para endometriose, eu acho que já não se discute mais, né? Eu acho pouco provável que as pessoas façam um bloqueio hormonal para transferência de embrião congelado naquelas pacientes que têm só endometriose, seja superficial, seja profunda, né? Nos casos de adenomiose, o que que a gente chegou à conclusão? Que a maioria dos trabalhos antigos, eles tinham, o que que eles comparavam? Pacientes que tinham adenomiose e que não tinham adenomiose, mas eles faziam transferência de embrião a fresco. Então, coletava os óvulos e colocava o embrião dentro do útero, né? E aí, o que que eles viam? Que quando você fazia o bloqueio hormonal, né, análogo do GnRH, as pacientes com adenomiose engravidavam mais.
Logicamente que a endometriose, ela é uma doença inflamatória, mas ela também é dependente do estradiol. Quando você estimula essa paciente, transfere a fresco, ela está com níveis suprafisiológicos de estradiol. E o que que acontece? Hoje, talvez aqui na clínica, eu acho que a gente tem mais de 95% de transferência de embrião congelado, certo? Quando você transfere um embrião congelado, esse nível de estradiol, ele voltou para o nível fisiológico. E a endometriose ou a adenomiose, ela não vai piorar de um mês para o outro, né? Ela precisa de muitos anos. Então, quando você consegue manter um nível fisiológico de estradiol, na verdade, e vai fazer essa transferência de embrião a fresco, o resultado, falando cientificamente, você não tem uma melhor taxa de gravidez com e sem bloqueio. E aí, puxando um pouco a brasa, né, para o meu assado, para a mulher fazer um bloqueio hormonal, os sintomas, os efeitos colaterais, eles são muito grandes, né? É uma menopausa. Então você fica com calorão, você tem secura vaginal, cai o teu cabelo, você fica irritada. Então, se a gente puder evitar, melhor. Quando que eu opto, e aí isso é uma conduta nossa aqui da clínica, tá, Jean? Quando que nós optamos por fazer bloqueio hormonal? Ah, uma paciente às vezes que transferiu, não engravidou, então bom, vamos fazer uma tentativa. Ou para aquelas pacientes que têm um volume uterino muito aumentado, que a gente olha no ultrassom, essa adenomiose é difusa, tem vários buraquinhos ali no útero que você vê. Hoje, se a gente pegar os laudos de ressonância, a imensa maioria das pacientes que têm endometriose, elas colocam lá, adenomiose incipiente. Bom, daqui a pouco a gente está fazendo bloqueio hormonal para todo mundo. Então, eu acho que a gente tem que individualizar muitos casos, tá? Então, na minha visão, eu só faço bloqueio hormonal em casos muito selecionados, porque eu realmente acredito, baseado em evidência científica, que a gente não tem uma melhora significativa da taxa de gravidez e taxa de nascido vivo, a gente não consegue melhorar significativamente a inflamação dessa paciente, a gente tem outras formas, então a gente vai para essa opção só se são casos mais graves mesmo. Isso é super discutível, tá, gente? Se nós chamarmos alguém que só trabalha com endometriose, talvez vai ter uma opinião completamente diferente da minha, tá? Mas a conclusão que nós chegamos aqui na Hope, como grupo, é que fazer bloqueio hormonal só em casos muito selecionados. Eu concordo assim, com a Melissa. Eu acho que fazer o bloqueio para tem que ter um motivo justo, é igual a cirurgia, né? A gente vai fazer o bloqueio porque realmente é depressão, é queda de cabelo, é perda de libido. E isso atrapalha a vida da pessoa de uma maneira de fica de ponta cabeça, né? Eu tenho usado às vezes quando eu quero fazer uma coisa um pouco mais tranquila, paciente, tipo essa paciente que eu mostrei para vocês, que ela vai demorar para voltar, porque eu tenho a viagem do meu primo, o casamento do meu primo, não sei aonde, outro irmão, não sei aonde, falar fica usando o Alurene, por exemplo, entendeu? Eu faço um bloqueio, que é aquela progesterona que é 16 vezes mais potente. A gente sabe que tem uma questão de deficiência, às vezes, de receptor dessas células, de receptor de progesterona, que talvez seja uma das ideias de causa da endometriose, né? Que seja uma falha de receptor da progesterona, mas é uma maneira de controlar. Eu vejo no intraoperatório o quadro pélvico, quando a paciente usa, muito parecido com os Zoladex. Então, você vê menos vascularizado. Então, eu acho que isso é tudo que a gente puder fazer para controlar, acho que é interessante, né? Mas para casos que justifiquem, né? Edward, posso fazer uma pergunta aqui? Marcelo falando. Ô, Boa noite, Marcelo, Bel. tudo bem? Lógico. Tudo bem, E aí? Jean, tudo bem? Oi, Queria Marcelo. um compartilhamento prático aí de vocês, né? Quando a gente tem um endometrioma e a gente acaba pulsionando inadvertidamente, ou porque a gente intencionalmente vê que tem folículos ali posteriores e a gente quer pagar para ver, o que vocês acabam fazendo na prática? Vocês transfixam e rezam para não extravasar, transfixam e aspiram ou transfixam e lavam? Ó, Marcelo, primeira coisa, eu acho que quando a gente vai fazer a punção, é isso que a Melissa falou, tentar dar os pulos para fugir do endometrioma de toda maneira, tá? Tangenciar Quanto de toda menos. forma, né? Às vezes o que vai acontecer é que não é inevitável, você vai ter que passar por ele para pegar. Então, o que que normalmente eu faço na prática? Eu acabo fazendo a punção e eu tento desligar a bomba para diminuir sem vácuo, eu transfixo ele para pegar os folículos, para não contaminar o líquido e não atrapalhar a vida do embriologista lá que vai pegar aquele líquido turvo para tentar achar óvulo. E depois, como eu tive que transfixar, eu tento aspirar todo o conteúdo.
É que nem Certo. sempre vem. Eu falei, às vezes ele está muito espesso, Muito denso, muito né? viscoso. E normalmente eu deixo com antibiótico, tá? Eu fico sempre com receio, porque essa infecção não é o fato da gente ter que operar essa paciente, mas é que se eu tiver que operar essa paciente, como eu falei para você, eu vou matar o ovário dela, né? O ovário que já tem endometriose infectado, a chance desse ovário ficar zerado é enorme. Então, eu acho que essa é a minha maior preocupação. Mas se eu puder evitar de passar pelo endometrioma, eu evito. Tá? Eu acho que eu não. Porque eu nem sempre a gente consegue aspirar. Talvez o Queria Jean tenha uma opinião complementar diferente. aqui, se possível. Na clínica, Marcelo, a gente primeiro faz toda essa avaliação, né, dos ovários, prévio à captação, vendo o sinal do deslizamento, tudo para ver se você tem um acesso bacana a esses ovários. Quando você tem, vamos dizer, um único endometrioma em um ovário, a gente primeiro faz a captação no bom, depois passa para o que tem o endometrioma, deixando o mínimo possível de folículos para ser, vamos dizer assim, captados. Óbvio que um toque é importante, prévio, para a gente ter uma ideia se você tem bloqueio pélvico ou não, porque a transfixação desse intestino, para mim, é o pior deles. Porque quando você tem um endometrioma pequeno, é fácil, né, Melissa? A gente captar, Marcelo, e fica tranquilo. Mas o endometrioma maior, você pode obstruir essa agulha e você onera para a paciente, começa a ficar algo mais, vamos dizer assim, um pouco mais complexo. Mas é isso que a gente faz. Quando tem bloqueio pélvico importante, com endometriomas importantes, que você não consegue acessar esse ovário com clareza, com qualidade, a gente prefere primeiro melhorar esse acesso para depois fazer a captação. Infelizmente, é a única situação que a gente vê como prévio a uma captação, fazer uma cirurgia. Eu não acesso esse ovário de uma forma coerente que não põe em risco. A gente tem que lembrar que a gente não pode também pôr em risco essa paciente. Ela também sai daí com infecção, com abscesso, porque a gente está só automaticamente falando, não, nunca é cirúrgico, nunca é cirúrgico. A gente também tem que saber ter o prevalecer o bom senso. Bom, é isso daí. Marcelo, eu sou do tempo ainda que a gente achava que o líquido do endometrioma contaminava os óvulos e aí ficava tudo ruim, tá? Tudo com qualidade ruim. Hoje a gente já sabe que não, tá? Então, eu acho que talvez o maior risco seria uma infecção. O que que eu faço, né? Se eu, por um acaso, transfixar o endometrioma, eu entro com a agulha, então, com a bomba desligada, né? Então, eu entro na agulha, aspiro o folículo, quando a agulha está dentro do folículo. Se vier um pouquinho de líquido, do endometrioma, eu sigo a coleta, não mexo mais nesse endometrioma, não esvazio, não lavo, não faço nada. E por rotina, o grupo da Fertility faz antibiótico profilático para todas as pacientes, tá? Então, nós nunca tivemos nenhum caso de infecção pós transfixação de endometrioma, mas hoje, eu te confesso que eu estava tentando lembrar aqui quando que tinha sido a última vez, não é tão comum, lógico. Às vezes, tá, Marcelo, é melhor você perder um óvulo do que transfixar o ovário. Então, se tá um folículo muito difícil, deixa esse folículo para lá. Eu acho que o risco-benefício não compensa, tá? Então, eu mexo o mínimo possível. Natália quer fazer uma pergunta aí, ou tá com a mão levantada? Boa noite, gente. Parabéns pela apresentação, Edward. Na verdade, é exatamente isso que a Melissa estava colocando. Eu ia perguntar o uso do antibiótico, né, em quais situações vocês utilizam e qual antibiótico e por quanto tempo, Melissa? Você mantém depois da sua punção? Você faz só na punção? Você faz o quê? Clinda? Que Eles você... fazem de rotina o Quefazol 2 gramas, tá? Que é o mesmo que a gente usa para cirurgia ginecológica, Natália. A gente nunca, de novo, nunca tivemos nenhum caso de infecção pós É também... transfixação de endometrioma, tá? Lógico, eu sei que tem, por exemplo, casos em que a gente tem uma colega que um dia nós estávamos conversando sobre isso. Sempre que tem endometrioma, ela deixa antibiótico depois. Ok, uma conduta um pouquinho diferente, tá?
Eu particularmente acho que realmente não precisa. Talvez se eu tiver um caso muito selecionado, que é um endometrioma muito grande, que eu é, né, peguei várias vezes esse endometrioma, talvez eu use, mas eu acho que é bem suficiente os 2 gramas de Kefazol que nós fazemos Na no, clínica. E no a gente usa transoperatório. somente se tiver uma punção inadvertida. Vocês também ou vocês têm usado de rotina para todos os endometriomas? O antibiótico, É, o antibiótico. eles usam para 100% das pacientes, com endometrioma, sem endometrioma, Sem qualquer endometrioma também estão usando. Ah, entendi. 100%, tá? É por rotina, a gente faz o Kefazol 2 gramas para todas as Pra todo pacientes. mundo. Ah, tá. Ok. Não, a gente não tem feito assim, tá? Era só para saber. Ok. E vocês também estão sem infecção, né? Ótimo. Obrigada, Sim. Melissa. Ô, Natália, vou compartilhar no grupo um trabalho que saiu recente mostrando baixo risco aí de infecção pós-punção de endometrioma. Mas é isso, né? O risco é baixo até acontecer, daí você não fez antibiótico, aquele peso na consciência. A gente na clínica, quando acontece a transfixação, grande parte dos médicos acaba prescrevendo para casa aí por 7 dias, mais ou menos, clindamicina, 300 a 600 miligramas de 8 em 8 horas, com ou sem metro. Marcelo, você não se Compartilha então, preocupa Marcelo. muito com a Obrigada, viu? diferença entre funcionar, Eduardo, com bloqueio ou sem bloqueio pélvico importante, o endometrioma, para você não faz diferença com a paciente, só para a gente situar bem aqui. Olha, Jean, eu acho que assim, eu lembro de um colega que tinha, acho que até em Brasília, o Alisson, não sei se você conhece ele, o Alisson Zanata. Ele era da equipe do Ricardo Não Pereira. conheço. Ele fazia cirurgias da endometriose, ele falava pra gente, vocês enfiam a agulha em cada barriga que eu teria medo, entendeu? Porque ele fazia endometriose antes de... E a gente só fazia parte de coisa. E realmente, acho que quando a gente entra com a agulha, mas o ultrassom, ele dá uma visão pra gente tão boa, que é difícil a gente... eu acho muito difícil a gente deixar de passar uma alça no intestino, de ver uma alça no intestino. Eu sei que isso é uma pelve muito ruim mesmo. Tá? Eu vejo assim no dia a dia, assim, a nossa, por isso que eu sempre bati na tecla da gente ter um ultrassom bom para fazer punção, para fazer, porque eu acho que talvez é o melhor ultrassom que a gente tem que ter nessa hora. A ultrassom que a gente consiga ter uma visão boa, uma nitidez boa para conseguir ver onde a gente está passando a agulha. E a gente às vezes consegue achar uma janela acústica e manipular aquela palpação bimanual, né? Aquela que vem do exame ginecológico, a gente consegue mobilizar bastante. Então, poucas vezes eu tive um cenário que eu vi uma alça na frente, assim, muito, mas a gente acaba vendo isso já nos controles, né? Como você falou, você faz uma avaliação prévia, você fala, poxa, já é uma paciente que talvez eu operaria antes, entendeu? Já opero antes. São casos bem selecionados, né, Eduardo? E É muito normalmente também, como raro, a paciente está anestesiada, a gente dá tem uma a relaxada. possibilidade, né, de aperta ali no abdômen, bota esse ovário mais para baixo. Então a gente sempre Exato. consegue. Nós No temos máximo, aí uma mais uma pessoa transfixação com mão uterina. levantada, a Rose Marie, por favor. Rose? Boa noite. Eu não opero, mas eu ouço algumas pacientes, né, que têm endometriose e que quando chegam já passaram por alguns médicos, né, e que tiveram a sua condição de dor eh, não ouvida, né. E a gente do Fertility do Instituto, inclusive, estamos escrevendo um trabalho e vamos pedir para que vocês respondam o questionário que vamos lançar, porque a gente o nosso trabalho chama As Dores da Endometriose, né? Porque não é só uma dor. Eu vou pegar só uma caroninha numa expressão que a Melissa usou, que eu sou do tempo, né? E eu sou do tempo que a paciente com endometriose, ela era tida como uma paciente muito difícil, de personalidade difícil, autoritária, quer dizer, da mesma maneira né, que até há pouco tempo a pessoa infértil era rotulada como aquela que não queria ter filhos, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado e acho que é importante não só quem trabalha com reprodução humana, mas na formação, né,
do médico ginecologista e, inclusive, principalmente, né, do esterileuta, que a endometriose seja olhada de maneira mais cautelosa. Então, é isso. Às vezes, um diagnóstico demora de 6 a 8 anos para ser feito de endometriose, né? É um completo absurdo, Rose. E o que que a gente faz, né? O que que alguns médicos fazem? Ah, se está com cólica é normal. E nisso a paciente vai perdendo em qualidade de vida, É né? coisa de mulher, né? Eu tive uma paciente que foi um caso que me marcou muito, paciente muito jovem, ela ficava pingando de emprego em emprego. Porque quando ela menstruava, ela tinha dor no ânus, uma dor tão insuportável que ela não conseguia ficar sentada. Então ela tinha que ficar de joelho na cadeira. E aí, ou faltar o trabalho, né? Que é o absenteísmo. Então, você vê, ela, né, um olhar atento poderia ter percebido isso. Era uma paciente jovem, opera, melhora a qualidade de vida dessa paciente e segue a vida, né? Então, eu acho que ainda falta isso em muitos médicos, Rosê. Eu também acho, Melissa. O E caso aquela que mais me rotina. marcou, posso? Pode, pode. O caso que mais me marcou foi de uma paciente que, a princípio, ela dizia que não queria ter filhos, mas ela era jovem, e aí um dia eu falei assim, por que que você não congela seus óvulos? Quem sabe, né? Um dia você quer, eu a psicóloga, né? E ela sempre tinha muitas cólicas, e aí um dia eu falei assim, escuta, você já foi verificar se não é uma endometriose? E aí ela foi e levou para o ginecologista dela. E aí, assim, ele falou assim: olha, ela é psicóloga ou ela é sua GO? Né? Ego, Ginecologista. ego. Aí, bom, eu fiquei quieta, né? E de vez em quando eu falo assim: eu acho que você tem endometriose, mas eu não sei fazer o exame, tá? Bom, para encurtar, um dia ela me procura, porque ela resolveu que ela tinha casado de novo e convivia com os dois filhos do marido, e então ela queria, né, muito ter filhos, passou a querer ter filhos. E daí o que que era a bendita né, a cólica era a endometriose, só que tinha tomado já tamanho enorme, né? Então assim já tinha virado um câncer de intestino, né? Então assim ela teve 4 óvulos que ficaram congelados. Foi muito sofrido o processo dela, e daí vem a culpa, né? Será que eu estou sendo castigada porque eu disse que não queria ter filhos? Bom, enfim, isso é um outro debate, mas ela desistiu de fazer os embriões, ela descartou os óvulos, porque ela disse que não queria, né, que uma mulher pudesse gestar uma criança que tivesse a mesma condição que ela no futuro. Né? Então, É, isso é um descuido de um médico. Então, acho que a gente tem que estar atento. Essa é uma acho que bandeirinha que eu levo. eu falo esse lado psiquiátrico, né? Que fala tinha até os perfis psiquiátricos relacionados à endometriose das pacientes, né? Isso, tinha. Eu sempre falo assim, o perfil psiquiátrico, você imagina você com dor toda vez indo no pronto-socorro, que a rotina do pronto-socorro é fazer ultrassom meia boca, um exame de urina, e não tem nada, vai embora para casa, né? É, Quem não fica louca com esse cenário, né? Toda vez que você tem dor, vai para o pronto-socorro, não é nada, né? O médico uhum. do pronto-socorro está querendo mais é resolver o problema para dar alta para o paciente, né? E as dores, né, Eduardo? E assim, ó, você tem a dor de que você não é ouvida pela dor que você está relatando ter. Você tem a dor de ser, isso é coisa de mulher, né? Então, se é mulher, você tem que ser castigada, né? Porque faz parte da vida. E aí, quando você vai ver, às vezes você já está infértil, né? Aí você passa por um tratamento de reprodução humana, precisa fazer não sei quantas tentativas e às vezes não consegue, né? Então é isso. Então, quem puder responder o questionário que vai ser lançado em breve, eu agradeço. Obrigada. E continuando, né, já estamos já com 1 hora e 12 minutos de discussão maravilhosa. Melissa, Eduardo, vocês dois assim brilharam, sabe? Brilharam. Eu queria deixar aí mais um minutinho para cada um das últimas considerações
Mas antes de vocês dois, eu só vou falar o seguinte: eu saí aqui com quatro coisas que eu achei bacana, como nós estamos aí no Journal Club, né? Uma parte científica e tem muita gente. Quatro coisas me marcaram na sua aula, sabe? Que eu não poderia deixar de falar, que eu acho bem bacana. Primeiro que o endometrioma, ele não é indicação primária de cirurgia, né? Como bem vocês dois falaram, mostraram, acho que todo mundo tem que entender, acho que todo mundo vai sair daqui com uma mentalidade bem bacana, que a decisão ela é muito mais reprodutiva do que anatômica. A gente tem que tomar esse cuidado muito, mas muito sério, que a gente não tem que estar tratando imagem, a gente tem que estar tratando a paciente, examinar, ver o que está acontecendo, anseios, expectativas, né? Porque aí sim você vai montar uma boa estratégia e nunca esquecer de avaliar o esposo ou companheiro naquelas casos de infertilidade, porque nós estamos levando, às vezes, pacientes para centro cirúrgico e, às vezes, a principal indicação dela é FIV, porque ela não vai ter uma chance depois você fazendo a melhor cirurgia, porque, às vezes, ele é um azospermo ou um oligosteno importante e a gente deixa passar. Mas eu vou abrir para vocês. Eduardo, a sua aula foi sensacional. Esses quatro pontos me marcaram aqui da sua aula, por isso que eu quis falar. Mas eu vou deixar aberto mais um minutinho para você, considerações finais, para Melissa também. E vocês brilharam, eu fiquei assim, show. Mas eu não perdi a noite, viu? Ganhei uma noite. Eles abrilhantaram a minha noite hoje. Sensacional. Só faltou um vinho, viu, Eduardo? Que para ter tomado aqui assistindo sua aula. Show de bola. Ah, não, obrigado, Jean. Acho que vindo de você é um elogio muito grande. Eu acho que o mensagem final que eu queria dar, eu acho que assim, a medicina é uma coisa muito dinâmica, né? Acho que é uma coisa para a gente sempre é, redefinir rota do que a gente está fazendo, né? Eu acho que a gente viu uma realidade de endometriose negligenciada e hoje endometriose brilhando nos mídias e todo mundo falando, tem mês da endometriose, e a gente vê essas mulheres com um cuidado maior, né? Isso é uma coisa que tem acontecido, né? Como eu falei, as imagens estão cada vez melhores e o diagnóstico vindo cada vez mais cedo, né? Eu fico muito feliz. Obrigado pela Melissa também pelos comentários. Foi muito boa. Gostei também, adorei. Ganhei uma noite, viu, Maitê? Maite, Ganhamos a né? noite, Maite, né? Maitê. Eu queria agradecer também, dizer que agora eu vou tomar o vinho, tá, Gia? Estou indo para casa que eu vou tomar vinho, já estão me esperando. Mas eu queria, assim, deixar talvez como mensagem final. E essa semana eu fui gravar um podcast com dois colegas muito queridos e muito experientes sobre preparo de endométrio. Os três faziam preparo de endométrio em ciclo natural modificado e os três faziam completamente diferentes. E foi uma. E eu acho que o que que acontece, né? A medicina não tem um único caminho. Quando você individualiza, você tem uma boa relação médico-paciente, teu paciente vai confiar em você, ele sabe que você está fazendo o melhor para ele. Então, não necessariamente a minha conduta é a melhor, ou a do Edward, óbvio, a gente tem que fazer, né, a medicina baseada em evidência científica, em primeiro lugar, individualizando cada caso e respeitando também a opinião dos colegas. Então, essa é a minha mensagem final. Encerramos aqui nosso Journal Club. Maite, se você tiver mais alguma mensagem a passar para todos, ou a próxima, sabe? Sensacional. Contigo agora. Meu muito Nada, obrigado e boa noite a todos. é só agradecer, né, a vocês três, né, pela disponibilidade. Realmente é uma discussão bem interessante, né, e bem atual, né? Então a gente escolheu esse artigo exatamente por isso, né, por trazer esse lado. E eu espero vocês no próximo